Sim, vamos então mandar entrar o nosso próximo convidado. É ator, improvisador, é o humorista Telmo Ramalho. Yay! Tudo bem? Sim. Bem-vindo, Telmo. Olá, Muito obrigado. Telmo. Antes de mais, Ah! pois é. Trouxeste a flauta? Telmo Ah, E com uma coisa lá Pronto, dentro. então daqui a um bocado, depois no batuta, é final, batuta. pomos o Não- Ricardo Queres Carriço. tocar nisto? Não, que eu preciso ouvir um bocadinho da música Ah. do Ricardo Carriço para acompanhar. Está bem. Olha, Telmo, muito bem-vindo. Obrigado. Tu também cantas. Diz que sim. Diz que sim, não é? Diz que sim. Neste espetáculo em homenagem ao Raul. Não verdade. queria começar por aí, não é? Tu também cantas, não é? Tu fiquei Mas foi um bom início. É um bom Foi início, sim. Estavas a falar Olha, de música. eu estou um bocado desconfortável porque este não é o meu melhor lado, meus queridos. Então queres trocar. bem. Queres ficar de costas para Pronto, nós? eu por vocês, pai. Olha, minha querida, Ficas assim. eu fico assim. Pronto. Está bem, Marco Paulo. Grande está-se Lili. bem. Não, Lili. Ah, Ele está a citar Lili Canesse. ok. Aquele Mas- peãozinho que ela fez. Exatamente, está a Ah, citar ok. Lili. Não estou a É o melhor lado. Há várias pessoas Estiveste assim, bem, sabe? gostei da referência. Gostaste? Gostei da referência. Toda a gente tem um Sempre melhor lado. tem. Qual é o vosso melhor lado? Não, Eu acho que o meu é... Estou muito doente. É de baixo, não é? Talvez. De baixo? pronto, se calhar falamos, Ok, sim, se vamos calhar falar do falamos mais do Eu tiro espetáculo. selfies sempre assim. Por causa da papada. Boa. É isto. Olha o Se Telmo. calhar passamos para o espetáculo. Exato. Tu estás cá desde manhã, não é? Estás a. É verdade. Vieste só para o Black Friday, vieste Sim, às 9. Vi. Não, mas já andas a promover agora este espetáculo em homenagem ao Raul. É muito bonito, foi muito bonito, é muito bonito o que estás a fazer. E tu conheceste-o de facto, foste aluno dele, não é? Na Foi Guilherme meu professor, Consul. sim. Portanto, foi meu professor durante um ano e meio, um pouco mais do que um ano e meio. Foi o primeiro curso de teatro que tive, foi o meu primeiro contacto com bom, logo com assim, teatro, grande. foi com o Raul. Foi uma coisa engraçada porque a minha mãe inscreveu-me num programa de um canal da concorrência, que era, sim, da RTP, inscreveu-me no Aqui Há Talento, então fui fazer aquelas chegaste à final? Sim, cheguei à final. E depois, mas a meio percebi, ok, as pessoas estão-se a rir, não é propriamente aquilo que eu estou a dizer, mas é do personagem que eu estou a representar. E então achei, olha, acho que devo procurar um bocadito mais esta área de formação teatral e por aí fora. Então comecei à procura na net e encontrei curso de teatro e o primeiro que encontrei foi o do Raul Solnado. Fiquei logo, é isto mesmo que eu vou fazer. Na altura era Vigilante da Natureza, Pois. que era Também queremos saber isso. pá, Estiveste a fazer isso investigámos. muitos anos. 7 anos da minha vida. 7 anos da minha Estavas vida. em que Olhar região? patos Vigilante. reais, Vigilante da natureza. Do Douro, não é? Ali sim, no de- Douro Internacional e zona Como é de que era o teu Trás-os-Montes. dia-a-dia? Olha, o meu dia-a-dia variava consoante as alturas do ano, mas no verão era quando eu passava mais tempo sozinho, porque nós dividíamos em equipa, portanto, fazíamos equipas de uma só pessoa e passávamos muito tempo sozinhos no verão porque era para fazer vigilância aos incêndios. Sim. Então mandávamos para o meio do mato e na altura de maior risco de incêndio passávamos horas e horas a olhar para o horizonte para ver quando é que começava uma coluna de fumo para avisar depois os bombeiros e depois mais tarde começámos a fazer a primeira intervenção aos incêndios. Chegaste a avisar muitas vezes? Sim, Viste muitas muita coisa? vezes. E cheguei a fazer combate a incêndios E é muitas duro? vezes. É muito duro. Tipo até às 4 da manhã, e horas a fio sem E descansar. psicologicamente deve ser triste, não é? Começares a ver aquelas coisas todas a arder. Claro. Já nem falo do que foi o desastre deste ano, mas todos os anos. Sim. não é? Mas lá está, porque como havia uma vigilância mais apertada, não ardia tanto, nem havia esta situação de chegar às povoações. Não se Pá, alastrava mas tanto, não é? Atuava-se logo no Sim, início. sim, não deixava de tomar estas dimensões. Mas era triste porque andas o ano todo a preservar ali uma zona que te diz muito, não é? Que Claro. tem muito o teu trabalho e depois, pá, E vês a numas natureza, horas e vês os aquilo animais, tudo a e tudo. desaparecer, claro. E portanto era duro também nesse sentido. Mas era uma profissão por fases. Era isso nos incêndios, era vigilância e monitorização na parte da caça, lidar com caçadores, fazer prejuízos de lobo ibérico, acompanhar técnicos de biologia nos diferentes estudos que estavam a fazer na... E gostavas disso. Parece-me bem Adorava, interessante, pá, por acaso. gostava. Mas Gostava. depois percebeste. Sim, depois, lá está, ainda estava a trabalhar como vigilante da natureza lá no Douro Internacional, mas vinha todos os sábados, isto mais durante um ano e meio, vinha todos os sábados aqui a Lisboa. Ah, lá mesmo do Norte. Sim. Aquilo é a zona, tipo, Beira Alta, Figueira de Castelo Rodrigo, que é a minha terra. Pois tu és de perto de Guarda. yeah. Sim, mais acima da Guarda. E sim, começaste sim. a ir para cá para começar a estudar. Exato, pronto, e depois comecei frequentei esse curso com o Raul, ele era o supervisor, mas tinha Isto em aulas... que ano? Há quanto tempo é que te Olha, tornaste isto foi... ator?
Epá, eu saí do parque em 2008, 2009, por aí. 2009, Ok, vais sim. para aí 9 anos de carreira. 9 anos, sim. Já, sim, já, sim. já fizeste muita coisa do que. Eu já te Mesmo? conheci de outras coisas Sim, sim. e fui investigar um bocadinho, já fizeste muita coisa. Não é? Desde Sim. uma sim. data de Teatro imprevisto, improváveis. Além Sim, de teatro sim, imprevisto sim. e falar Com- das com peças, já tochas. fizeste uma data de. Sim, eu fiz as Só obras para completas de escolas Shakespeare. Exato, e algumas para escolas, não? Para escolas foi Publicidade quando ao eu depois ar e, comecei. São sim. sempre coisas duríssimas que tu fazes, assim, tipo, que Epá, exigem sabes que- muito. Sim, por acaso Sim. estava a falar isso com a minha mãe no outro dia. Epá, eu às vezes eu entro de cabeça nas coisas, não penso. Foi como sair de vigilante da natureza para vir ser ator. Estás a ver? E a minha mãe, mas vê lá. E o meu pai nessa altura apoiou-me imenso. A minha mãe fica sempre, a tua preocupado. vida, não sei o quê, a tua carreira. Mas pronto, agora adora isso, adora a minha vida. Claro, mas foi um está ali a bocado bater duro. palmas, está Já ali foi orgulhosa, ver, já claro. foi. Já, claro, veio à estreia. Mas na altura vim trabalhar por uma companhia de teatro infantil e fazia os improváveis ao mesmo tempo, mas profissionalmente trabalhava nessa companhia de teatro infantil. Epá, e era duro, sim, mas eu não sabia para o que vinha. Claro. Os primeiros espetáculos foram muito giros, mas depois, quando me puseram a atuar numa cantina de uma escola secundária. Ok. E centros comerciais, já chegaste a atuar? Hum, Desculpa, eu estou a olhar para a Carolina porque eu sei que a Carolina Também ia pôr aqui a Eu sei Carolina. que- no- Ah, Tu Bela e o atuaste, Monstro, no também Gelo. fizeste teatro há um ano. A cena fixe de fazer teatro para miúdos é que eles são o público mais sincero do verdade, mundo. Se não gostarem, não gostaram. É verdade. Não são simpáticos, tipo, gostei muito. Pois e não. tu, Como é que foi essa e tu notas experiência? logo que eles não Gostaste de fazer isso? Gostei muito de fazer, é muito fixe. Para É duro, miúdos. mas é o que tu dizes. É. É um público muito sincero, não há Muito ali. sincero. Pois, imagino. É. Pronto, mas vão aprendendo. Se uma escola. Claro. Acho que dá-te uma estaleca incrível. Depois já Então, podes e andar com depois tudo. de fazeres teatro para pequenitos, começaste a fazer. Sim, para depois, porque quando Para vinha quê? cá. grandões. 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 Você é grandão. Pequenito para hein? grandões. Você é grandão. Tive muito tempo no Yahoo, desculpa. Não quero saber o que é que Sim, pesquisar. Entretanto, quando estava cá a fazer o curso do Raul, pensei, olha, já que estou aqui a passar fins de semana, porque entretanto ficava em casa pessoal amigo, porque era muito duro fazer 3 horas Claro. e meia de viagem para cá e outras 3 horas e meia para lá. Então comecei a ficar em casa pessoal amigo e comecei a aproveitar, juntamente com eles, cursos de outras coisas. E os improváveis apareceram por aí. Tu começaste dos improváveis, foste para um workshop deles ou Sim, vocês sim, formaram-se sim. Comecei a fazer um workshop. Eu na altura até tinha sido o último a entrar do elenco, com a holandesa, com a San, que era ela que dava o workshop. Na altura tinha uma vaga e eu acabei por entrar. Mas como esse workshop dos improváveis, fiz outros que, pronto, pá, porque eu não conseguia ir para o conservatório. Ainda pensei muito seriamente em ir para o conservatório, mas depois a dada altura o volume de trabalho é tão grande. E não tem, acho que não tem horário para trabalhadores. Pois, era uma isso. Coisa, Não são conseguia. aulas obrigatórias. Exatamente, e não conseguia. Então comecei a fazer um bocado de tudo, mas também a especializar-me, olha, Olha como é a Carolina, não é? Exato. Começar a. exato, a procurar o que é que disparar tu por todos os queres. lados. Exatamente. Também o só que é que fiz isso, queres. como não és No bonito final. também. Eu só estou a ouvir. Sim. Sim, estás a dizer. E pronto, e depois comecei a perceber, olha, gosto muito de teatro físico, vou mais para esta parte do teatro físico, então fiz workshops de clown em Barcelona, fui a Paris fazer slapstick, é uma coisa que eu adoro imenso, é o slapstick. Slapstick? Slapstick era aquilo que o, Não que sabem o fazer até em Chaplin... Paris, Sim, malta, tipo, só portanto, pelo fixe. título, não é? Podes Slapstick. explicar? Slapstick É bater era num aquilo pau? que o... Também, mas tem a ver com isso. Era aquilo que o Chaplin Tu fazia. estás muito calma, O até estou a Chaplin- estranhar. Slapstick, Ainda- não é? pois, O Chaplin ainda fazia não- slapstick, que é a cena de caíres, de bateres com a cabeça numa mesa e cair, Ah. chapadas. Isso É um isso é bocado tudo duplo, muitos mas truques. à moda antiga. Estás a ver? Mas é tudo ok. muito teatral. Ai, isso é Wrestling. giro. Para lá. Mas tipo, então quer dizer que és muito bom a dar estalos, sem querer. Sim. Podes dar um estalo Sem à querer, Rita? não. Tipo, não é a mim, é tipo a Carolina que está ali ao lado. Não, Não, não sei. Carolina é Então, convidada, estou já não a apresenta meter isto, não tem que estar a levar. Mas ela Chamei o também Faquito. representa, ela está habituada. Acho que era um momento engraçado se o Telmo desse uma chapada. Ou a ti, não sei. Não, que eu sou mais. Eu sou Não, mais... não entra. Não, Ok, não é já preciso. sei. Não é Ah, preciso. então, Não é preciso. Requer técnica. Requer técnica. Antes que fiquemos sem tempo, vamos aqui à questão principal, que é o teu Que é o espetáculo. quê? Como é que- Pois é. Aliás, se quiseres acabar essa história do teu percurso, mas É isto. nós queremos Não, é saber isto. agora É pois isto. como é que surge a ideia da homenagem, com quem estás a fazer, se estás a fazer com o Henrique Dias, Sim, foi o Rico Dias e como é que surgiu a ideia toda, e o que é o espetáculo, o que é que as pessoas podem esperar? Ora bem, então. Bom. Então, este projeto da homenagem ao Raul já vem do tempo em que eu tinha aulas com ele, que cheguei a propor-lhe em fazer um espetáculo com os textos dele. E o que é que Porquê? ele disse?
Epá, ele na altura ficou muito convencido e trouxe-me um DVD com vários sketches deles, que agora estão no YouTube, que era aquilo que ele achava que era os mais perfeitos em termos de tempos, de respirações, de acting dele, para eu ver aquilo e seguir aquilo à risca. Pá, e eu fiz isso, e o Raul ia de 15 em 15 dias a Guilherme Consul. E houve aquilo passaram 3 semanas sem ele ir, porque ele já estava um bocado debilitado. E pensou melhor, chegou ao pé de mim, pá, eu estive a pensar e tal, acho que é boa ideia e tal, acho que devias ter os teus textos e criar as tuas coisas e teres voz própria e seguir o teu caminho, naquilo que precisares nós ajudamos. E a verdade, que eu depois fiz um espetáculo de final de curso, que é o Portugal das Bifanas, em que foram basicamente exercícios que eu fiz durante as aulas, mas que ele depois, juntamente com os outros professores, conseguimos adaptar aquilo a um espetáculo. E há um sketch que eu faço nesta homenagem ao Raul, que é um telefonema dos bombeiros, que eu faço de recepcionista dos bombeiros, que foi escrito por mim, mas que ele deu ali o toque pessoal dele. Portanto, adaptou ali as coisas e ajustou muitas coisas. E quem for ver percebe que é escrito por mim, mas está lá a linha dele. Está lá a linha dele. Uma coisa muito naif, sim, é uma coisa muito naif, muito humor que ele tinha, muito nonsense, sim. E então, e a verdade é que as coisas aparecem quando têm que aparecer, e na altura também não era um ator muito maduro, ainda precisava de crescer muito. E então agora, tinha tudo para dar certo para que isto acontecesse. Trabalhava com o Paulo Dias da UAU, da produtora, que depois fez o link com o Henrique Dias para o guião, não é? Montar os textos, exatamente. Ligar tudo. E depois tenho também a luz do Paulo Sabino, que é espetacular, que dá ali um ambiente lindo ao cenário feito pelo Eric, que também fez um trabalho extraordinário. O cenário são umas letras e uma secretária, mas muito simples, não é? É muito simples, mas tem muita preenche, personalidade. não é? As pessoas vão ali e estão-te a ver 1h e pouco. É 1h e 5. Só tu, muito intenso. Aos domingos é 1h05. Nos outros dias é 1h10. É. Vai-se lá saber porquê. Às vezes é Isso assim, calhou, não é? pensava que era uma graça. Isso acontece mesmo. Sim, porque o pessoal ri mais. Ao domingo é pessoal um bocado mais. Está mais relaxado. Idoso, pessoal mais idoso, mais. Não se ri Então, tanto. sim, o ritmo é mais rápido, ok. É engraçado que os tempos são E só para relembrar, é de 1 de março a 1 de abril aqui no Casino Lisboa, no não Auditório é? No dos Auditório dos Oceanos. Oceanos. E no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, Estás cá? de Acho que não 5 a vou ver. 22. Partida não vais ver. Quando é que é? É dia 1 de março a 1 Já de estreou, abril. já Daqui a ver as cá. datas. Exatamente, ali no Já Casino estreou. Lisboa. Casino de Lisboa, por acaso, Dia 1. deve ser incrível. Vou passar pela Grande Figueira da Foz. Yeah, eu já cantei lá. Gostaste? Gostei, é incrível. Cantaste Mas é. aonde, Carolina? No Casino de Lisboa. No auditório? Ficava Não, bem ir ver o espetáculo. No de Lisboa, não. No de Lisboa, não, mas adorava ter cantado. Cantei no de Estoril. Mas é incrível, os dois são incríveis. Cantaste aonde? cantaste? Em quê? Vocês O quê? não sabem nada sobre mim. Não, tipo Não Girl sabias in the Black cantar, Bikini. Mas se calhar vou ver. Eu acho que devias ir ver. Eu vou também ver. quero ir ver. E Eu também gostava muito. já vi o Henrique Sim. Dias fazer uma grande publicidade a ti. Já acho que A estás a fazer parte um da excelente comunicação trabalho. também é muito importante. Pois é. E... As meninas da Elefante. Tá, muito bem. E vocês fizeram Da vários parte da registros de muitas pessoas a falar sobre o relacionado, que eram Sim, amigos. sabes que só aí conheceram e é que eram me caiu a amigos ficha da dimensão disto. Pois, Porque, sabes, era quantidade. aquela sensação de. Já era uma coisa que eu queria, porque tudo isto começou com uma cassete que o meu pai me deu quando eu tinha 15 anos, uma cassete dos monólogos do Raul. E, portanto, este espetáculo é a minha história com o Raul, é a minha ligação com o Raul. Portanto, vem daí. E tomaste uma coisa mais emocional, pessoal. Sim. Não só dessa relação primeiro como ídolo, quase, Sim, e depois sim, como sim. professor, depois como amigo, e agora percebeste a dimensão toda do Raul para uma data de gente. Percebi, porque lá está, eu não digo que era um sonho, mas era um objetivo como profissional de fazer algo com o trabalho do Raul. Mas era aquilo que eu estava a dizer ao início, que é, eu avanço para as coisas e não penso o que é que isto vai dar. E então, quando falei com o Paulo Dias, ele adorou a ideia. Sim, porquê? Porque em 2019 faz 10 anos que ele morreu. O Raul morreu em 2009. E eu achei, acho que é ótimo fazermos em 2019 um espetáculo de homenagem ao Raul. E o Paulo Dias adorou a ideia. E disse, porque não é em Então, 2018? mas é já. Não, pronto. E então avançámos para depois a coisa estar bem feita em 2019. E
E aquilo é, que bom, vou fazer e tal, e que fixe e tal. Ok, no casino, está bem, seja no casino, pá, é no casino, é onde for, pá, não importa. ótimo, Vai ser ótimo. tudo. Sim, bora. De repente, quando começo a ver a quantidade A dimensão de de- pessoal a falar do Raul e do trabalho dele, Guilherme, Claro, Simone então, é Oliveira, dos- uma data de gente. uou, Eu vejo dizer que é o artista que Yeah. toda a gente, completamente É consensual, unânime. que toda É a unânime. gente ama é em verdade, Portugal, não é? é Tipo, verdade. um grande Era artista. Temos que ir para o último segmento. Pois é, vamos fazer aqui uma ponte de um Já grande agradecemos. artista para o jogo. Bem, Jabardão. Agora, por ficar como aqui uma palavra Sim, bonita para o Raul, exatamente. só que temos que acabar o programa mais. Vamos a isso. ao Sim, nosso há, estilo, sim, que não é há. o À do vontade, Raul. mas parem de Exato. justificar, façam o que quiserem. Claro, Vamos o ao programa é vosso. fazer. emoji!